Boa tarde, queridas crianças da catequese. Hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos sobre os mandamentos. Então, os últimos vídeos nós falamos dos mandamentos primeiro, segundo e terceiro, que remetem, né, a Deus Pai, a nosso Deus. E agora a gente vai entrar nos seguintes, que são em relação ao próximo. Então, o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e dias de festa. Agora a gente vai dar continuidade ao quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, e também ao quinto, não matar. Amém? Então, o que significa honrar pai e mãe? Então, aqui diz o seguinte: significa que todos devem suas vidas ao pai e à mãe. Deus quer que amemos, respeitemos e honremos nossos pais, agradecendo a eles pelo bem que nos fizeram. Ter pais amorosos é uma grande sorte. Você pode com eles aprender o que é bom e o que é importante. E se você não entende que seu papai ou sua mamãe, se você não os entende, né? Pelo menos você também deve agradecer a eles pela sua existência. Tente perdoar-lhes os erros e as fraquezas. E quando eles estiverem mais velhos, não os deixe sozinhos, mas seja terno e paciente. Deus um dia perguntará aos seus pais e avós se eles foram honrados pelos filhos. Então, o que significa honrar pai e mãe? Primeira coisa, né? Essa palavra, esse verbo honrar, dar a honra. É você reconhecer a importância de você ter um pai e de uma mãe e de você tratá-los com o respeito e com a dignidade que merecem. Amém? Então, os filhos são submissos aos pais, devem ser submissos aos pais e não o contrário, né? Então, existe uma ordem natural em que você ganhou de Deus uma família. Você faz parte de uma família, você veio de um pai e de uma mãe, amém? A gente não tem, independente da forma que a família esteja hoje, todos juntos, separados, não importa. Você veio de um pai e de uma mãe. Foi gerado através disso, da união de seu pai e de sua mãe. Então os filhos devem honrar pai e mãe, mesmo que eles não deem, e aqui é um assunto delicado, mesmo que eles não deem motivos de honra, porque infelizmente muitos pais não são bons pais e muitas mães não são boas mães. Mesmo que eles não lhe deem motivos de honra, né? Você vai falar, mas como é que eu vou honrar um pai e uma mãe que não é bom, que nunca foi presente, que me maltrata, que enfim, Deus sabe de tudo, né? Mas como é que eu vou honrar um pai e uma mãe nessa situação? Aqui fala, né? Você deve sim dar a honra e respeitar os seus pais, não desejando o mal para eles, perdoando-lhes os pecados e sendo o que? Submisso. É lógico que ninguém deve ser submisso a maus tratos, eu não estou falando nessa situação extrema, mas estou falando na questão da obediência, na questão da submissão e do respeito. E pelo menos agradecer a Deus, porque se você não tivesse esse pai e essa mãe, você não existiria. Amém? É nesse sentido. Mas agora, então, o que é dar a honra e honrar pai e mãe? Dar a eles motivos de honra, né? Honrá-los por eles serem seu pai e ser sua mãe. Respeitá-los e, né, até quando eles se tornarem mais velhos, ser o quê? Pacientes, serem misericordiosos. Os filhos não devem abandonar seus pais, devem cuidar deles com o respeito e com a dignidade que Deus, né, te deu a esse pai e essa mãe. Então você também deve cuidar deles, assim como eles cuidaram de vocês, enquanto vocês eram dependentes. Depois, quando eles ficarem velhos, vocês também, filhos, devem cuidar de seus pais e não abandoná-los, certo? Então é essa a forma que um filho honra seu pai, honra sua mãe. E de que forma os pais honram seus filhos? Também existe a outra forma, né? Olha aqui, ó, Deus confiou os filhos aos pais para que estes fossem para os filhos modelos estáveis e justos, os amassem, estimassem, enfim, para que tudo fizessem no sentido de os filhos se poderem desenvolver corporal
e espiritualmente. Olha aí a importância de um pai e de uma mãe como modelo. Não se cobra do filho aquilo que você não ensina, aquilo que você não orienta, aquilo que você não educa. Então, nessa parte, né, falando como mãe até, eu fico até muito aborrecida quando eu escuto pai ou mãe falar aquela grande besteira. Ah, a gente cria filho para o mundo. A gente não cria filho para o mundo. A gente cria filho para Deus. Porque nós ganhamos de Deus esses filhos, Ele nos deu a capacidade da gente gerar a vida, de ser um pai, de ser mãe. A gente não cria filho para o mundo, a gente ganhou de Deus e para Deus a gente vai devolver. Lembra das parábolas dos talentos? Deus te deu talentos, te deu capacidade. E o que você vai fazer com o talento que Deus te deu? Você vai acabar na terra como servo preguiçoso e mau? Então, papai e mamãe, muito cuidado com isso. A gente não cria filho para o mundo, a gente cria filho para Deus, para que eles cresçam na dignidade e na sabedoria de Deus. E um dia nós seremos cobrados disso, né? Pai, ó, eu te dei esses filhos. O que você fez com esses filhos? O que você educou? O que você ensinou para esses filhos? Amém? Então, muito sério isso aqui. Os pais também devem honrar os seus filhos, sendo bons exemplos para eles. Amém? Muito bom. E por que a família também, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer, porque esses mandamentos todos são muito importantes, tá? Então a gente precisa estudar, catequista precisa estudar mesmo o catecismo para poder passar para vocês. Não dá para passar por cima, não dá para resumir, não dá para improvisar de jeito nenhum. Com a doutrina da Igreja Católica não se improvisa, você realmente deve se embasar para que a gente possa aí passar conhecimento da igreja para vocês, o catecismo, como manda o catecismo, amém? Então, olha, como é que a família, ela ocupa uma posição no plano de Deus? Ora, gente, Deus criou a família, o plano da família faz parte também, passa também pela nossa salvação, amém? Aí muitas vezes você pode perguntar, mas por que eu faço parte dessa família? Ah, eu não queria fazer parte dessa família, ah, eu não queria ter esse irmão, não queria ter esse pai, não queria ter essa mãe, não queria ter... Né? Tô dando alguns exemplos, tá? Generalizando, né? Mas o que acontece? A família, ela passa pelo plano da salvação de Deus. Não foi à toa que você está nesta família. Então, cada um no seu papel, como pai, como mãe, como filho, deve viver harmoniosamente em casa, deve contribuir para o bem da família, deve o quê? Ser uma pessoa boa, fazer o bem a todos, no papel de filho, no papel de pai, no papel de mãe, que cada uma, que a família se oriente, que tenha como modelo a Sagrada Família de Nazaré, onde o próprio Deus, o menino Deus, Jesus, era submisso aos seus pais. Olha aí a lição que Deus nos dá. Filhos, vocês devem ser submissos aos seus pais, vocês devem ouvi-los, devem ter paciência, devem aceitar os conselhos, aceitar as correções com humildade, com docilidade, não sendo rebeldes, não sendo malcriados e desobedientes, tá? Quando você se comporta dessa forma, rebelde, malcriado, e nem vou falar outras coisas, né? Contra seus pais, você peca gravemente contra este mandamento, porque você não está dando aos seus pais a honra que eles merecem. Dom Bosco sempre falava, quem obedece nunca erra. Então sejam submissos e obedientes a seus pais. E pais, a palavra também fala, né? Não exasperei vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Papai também, né? Sejam papais misericordiosos, sejam pais que sabem rezar com seus filhos, orientá-los, ajudá-los, apoiá-los. E não sejam só aquele pai e aquela mãe que só briga, que só reclama, que só xinga. Xingamento, pelo amor de Deus, vamos tirar do diálogo dentro de casa, né, do ambiente de casa. Vamos ser pais que colaboram também para incentivar os filhos a ter uma família, né? Não vamos ficar brigando, não vamos ficar um gladiando com o outro. Vamos buscar o perdão, isso é muito importante no seio de uma família, buscar o perdão entre pais e filhos, amém? Então é isso.
esse mandamento é um mandamento muito importante. É da família que vem as vocações, né? Tanto para quem quer seguir uma vida religiosa, como também para quem quer ser um pai de família, uma mãe de família. Amém? Vamos cuidar da nossa família, para que a família seja sempre uma igreja doméstica, onde o nosso modelo seja a Sagrada Família de Nazaré. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.